Como o autor de One Piece vai conectar tudo isso agora, gente? Tem tantas possibilidades! E eu ainda não quero acreditar que Shanks possa ser um vilão. Atualizações de One Piece, versão capítulo. Vamos falar do capítulo 1152 de One Piece e tanta coisa aconteceu nesse capítulo, tantas coisas foram reveladas. Começamos vendo a sequência do alvoroço lá no submundo de Elbaf, quando quem tava lá ficou sabendo da chegada de Imo, que tava rolando lá em cima. Os guerreiros de Harudin começaram a se preparar para subir e o Loki continuava falando que Elbaf precisava do poder dele. E nisso de o que precisamos agora, Gaban fala sobre o bom uso do poder do Haki do Rei, né? Que é possível derrotar aquelas criaturas, que elas não são imortais. E o Gaban direciona isso pro Luffy, mas fala que no bando dele mais alguém tem esse poder. E a zoeira com o Sanji não tem fim, né, gente? Ele pensa que é com ele, mas aí o Gaban revela para os presentes ali o que a gente já sabia, né? É o Zoro que tem. E o Gaban ainda complementa que não basta só ter, né? Para ser considerado o poder, precisa ter consciência e saber usar. Faz todo sentido. O Luffy fica chocado não por saber que o Zoro tem o poder, mas sim por entender que o Zoro não tinha notado ainda. E para terminar de deixar todo mundo chocado, Gaban ainda pede para soltarem o Loki. O Harudin se recusa, né? Fala, Gaban, você tá ficando maluco, eu não vou soltar um cara que é um traidor, um criminoso, tirou a vida do próprio pai. E aí o Gaban pede pro Loki contar exatamente o que aconteceu no dia do fim da vida de seu pai. Voltamos na história então alguns anos atrás e minha surpresa maior foi ver que o Loki livre usa faixa nos olhos. Cara, como assim? Eu achava que ele tinha sido preso e aí que tinham colocado a faixa nele. E aí parece que o Loki tava um tempo fora de Elbaf, foi chamado, né, pelo próprio rei. Quando ele chega lá, ele encontra com o Jaru, os dois entram no castelo. E quando eles chegam na sala do trono, eles veem uma cena horrorosa. Harold tá tudo atravessado por lanças e espadas. E me pareceu que eram os próprios soldados ali do reino que estavam atacando o rei. E aí vemos que alguém que tá ali dentro do castelo, que só mostra a silhueta pra variar em One Piece, né, encontra um baú e diz que ali está uma Akuma no Mi que é passada de gerações em gerações em Elbaf. E aí a gente ainda descobre que há anos atrás, Harold era um pirata e nessa época ele era um escroto. Chegava nos reinos, destruía tudo por nada, levava as mulheres, pisava nos reis. Mas será que o povo de Elbaf não sabia disso? Bom, mas no mesmo dia que aconteceu tudo isso com o rei Harold, quem tava em Elbaf tomando um banhozinho Jofurô, trocando uma ideia com o Gaban, era o Shanks. Shanks mesmo. E ainda com seus dois braços. E no braço que foi comido pelo Osvaldo, Osvaldo é como eu chamo esse bicho aqui. Nesse braço vemos a marca do abismo no Shanks. A mesma marca que os Cavaleiros de Deus carregam, que ajudam eles a ir pros lugares como se fosse uma invocação naquela estrelona. Eu não quero pensar ainda que o Shanks perdeu o braço de propósito. Deixa isso aí. E naquele momento que eles estão conversando, Gaban e Shanks, faz 10 anos que Roger perdeu sua vida. E aquele foi o ano que Harold, o rei de Elbaf, perdeu sua vida. E toda a culpa caiu sobre o Loki, que tava no lugar errado na hora errada. Mas o Jaru também, né? Ele viu como tudo aconteceu. Por que ele não defendeu a verdade? E o que o Shanks tinha tentado avisar pro Harold e Mary Joyce? Você leu esse capítulo também? Ouviu os spoilers dele? O que você achou?